Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2022, que hoje recebe aqui o vereador Hernani Barreto, do Partido Republicanos. Lembrando que você pode acessar todo o material deste programa diretamente no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí e, é claro, você pode acompanhar com reprises deste mesmo programa no 39.2 UHF Digital e também no 12 da NET. Hernani, mais uma vez você está aqui no Espaço Parlamentar, então gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado por aceitar participar do nosso programa. Tudo bem, Márcio? Quero cumprimentar todos vocês que nos acompanham nessa entrevista. Eu costumo dizer que é um bate-papo para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, das situações importantes que acontecem na cidade no dia a dia. Então, para mim é sempre um orgulho e uma satisfação estar podendo aqui compartilhar isso com vocês. Vamos direto já nos assuntos mais atuais da cidade, sem aquele negócio de retrospectiva que a gente tratou várias vezes. O pessoal quer saber o que está acontecendo hoje, amanhã e depois da manhã também, né? Então, vamos falar dos maiores problemas que a cidade vem sofrendo nos últimos meses, nos últimos 3 meses, vamos colocar assim, que são decorrentes das fortes chuvas. Você que é um vereador que estava fiscalizando as ruas e toda essa questão das famílias que perderam os itens, os seus equipamentos, itens nas suas casas, enfim, uma tragédia na cidade. Eu gostaria primeiramente, do seu ponto de vista de fiscalização, Hernani, como que você vê toda essa situação acontecendo? Antes de entrar na resposta, Márcio, é a primeira vez que a gente está conversando aqui na TV Câmara, depois que o uso da máscara, foi liberado, para a gente poder ter um pouco mais de liberdade. Isso trouxe mais qualidade para as pessoas, um pouco mais de alívio para todos nós, no que diz respeito à saúde pública, mas algo que tem nos preocupado são as fortes chuvas, que geralmente ocorrem no final do ano e no início do ano seguinte, mas nós falamos de drenagem, de tubulação, um conjunto de coisas que existem numa cidade. E numa cidade como Jacareí, que acabou de completar 370 anos, tem muitos problemas. E eu tenho sido bastante presente nos bairros, solicitando informações para poder fazer um trabalho mais eficiente no município de Jacareí. Eu sou autor de uma lei no ano passado para a gente conter os desastres naturais. Então esse foi um primeiro passo. Mas a gente tem um longo caminho a ser percorrido. Como eu estava dizendo, a cidade é antiga, então os problemas são diferentes do que nós tivemos no passado. E eu posso falar da atual gestão, posso falar de 2, 3 mandatos atrás. Porque hoje nós estamos tendo vazamentos, nós estamos tendo rupturas de galerias. Então isso prejudica o orçamento público e também acaba respingando um pouco na saúde pública. Porque a gente acaba investindo um recurso que não estava previsto para a gente poder, como dizem, apagar o incêndio. Hernani, você acredita que muito desses problemas que a cidade vem vivendo também é decorrência de gestão, ou você atribui isso a essa questão que você mesmo já levantou, que é uma questão de uma cidade mais antiga, talvez até de uma manutenção que não tenha sido feita lá atrás? Como que você enxerga essa situação? É importante você fazer essa pergunta, Márcio, porque eu sempre procuro a coerência, o equilíbrio, para a gente não cometer injustiças e não ficar dando nome às coisas. Então, eu estou sendo estritamente profissional, agindo dentro do meu mandato como parlamentar, porque eu prezo muito a gestão preventiva. Essa é a denominação que eu tenho usado nos últimos dias. Acho que A, B ou C, se Isaías e outras gestões tivessem mesclado um pouquinho o trabalho preventivo, a gente não estaria na situação que está. Então, acho que faltou um pouquinho. A gente sabe que administrar uma cidade não é fácil, ainda mais uma das 100 maiores cidades do Brasil, que é a cidade de Jacareí. Jacareí é uma cidade grande e que tem diversos problemas. Mas a gente acaba priorizando algumas coisas com o passar do tempo, sem esquecer de fazer a manutenção. Então, acho que em termos de saneamento básico, faltou sim um pouquinho de planejamento. Em relação às suas solicitações, às suas cobranças, para que situações como esta sejam corrigidas, como é que vai as suas indicações? Você tem observado um atendimento em relação ao que você pede? Como que você vê isso, Hernani? Se eu for falar de um modo geral,
as solicitações que a gente faz são muito bem embasadas e eu agradeço até o munícipe e aquelas pessoas que às vezes nem votaram em mim, mas hoje confiam no meu trabalho e a gente instrui o pedido com fotos, com vídeos, quando é possível, apresentados aqui na TV Câmara. Então isso dá uma segurança para quem está no Executivo de que aquele problema de fato existe. Nós não estamos aqui brincando e fazendo politicagem, nós estamos agindo dentro da boa política. Então isso de um modo geral. No entanto, quando a gente fala de vazamentos, aí eu tenho uma consideração e uma crítica. Por quê? Eu fiz um pedido de informações, ainda não tenho a resposta oficial, mas a gente tem mais de 100 vazamentos na cidade. A cidade tem 154 bairros. Eu percorro a maioria dos bairros. Então, se a gente for contar, eu tenho absoluta certeza que mais de 100 vazamentos nós temos no município de Jacareí. E a informação que me chegou, extraoficial, é que nós tínhamos um contrato para ajudar a equipe de manutenção do SAI. E esse contrato não existe. Esse contrato, infelizmente, finalizou, não houve um aditamento e tiveram que abrir uma nova licitação. Os envelopes vão ser abertos no mês de abril. Ou seja, essa lacuna faz com que a gente tenha um desperdício absurdo de água. E a gente fica numa situação delicada, a gente que está na rua. Porque o cidadão comum, quando ele nos aborda e tem um buraco, um vazamento na frente da sua casa que já está ali há 10, 15, 20 dias, 30 dias, e eu posso até provar isso que eu estou falando, como que você vai exigir que esse cidadão não lave o carro na garagem, que não tenha desperdício, que tome um banho com um tempo reduzido? Então não dá para a gente cobrar o particular, sendo que o público não está conseguindo fazer a lição de casa. Falando sobre essa questão de vazamento, automaticamente a gente já tem que recordar desse último projeto de lei do Executivo que foi aprovado, que pede autorização da Câmara para esse empréstimo de 30 milhões de reais para que o SAI possa investir em estruturas como essa, Hernani. Você foi um dos vereadores que votou contrário ao projeto e eu gostaria de abrir esse espaço até para que você dê essa explicação e mostre, até porque de um lado é investimento, mas do outro lado nós temos as contas, né? Sim. Então, Eu acho que aqui nessa Casa de Leis é uma casa que a gente tem que ter maturidade e a gente tem que ter, acima de tudo, transparência. E esse é o lema do meu mandato. Transparência para que a cidade seja uma cidade próspera. Então, quando chega um projeto de 30 milhões e aí você vê numa justificativa que vai ter estação elevatória, tratamento de esgoto e no final do parágrafo, dentre outras obras, o dentre outras obras entra na subjetividade. Então eu questionei, tivemos um técnico do SAI fazendo uma explanação, mas no conjunto da apresentação se enxergava 18 milhões e o financiamento era de 30. Então a gente gostaria de ter um esclarecimento dos 12 milhões. Eu não estou aqui duvidando, sendo leviano, falando algo que não esteja no projeto. Eu estou falando algo que foi discutido aqui. E uma apresentação nessa magnitude, né, da complexidade que é de investir 30 milhões, com a dificuldade econômica que o município tem, eu acho que deveria ter sido feito com antecedência. Até porque tem vereadores que ficam incomodados de apresentar uma emenda de um projeto na hora da sessão. E você sabe, Márcio, as pessoas que acompanham a sessão sabem que existe um dinamismo e as ideias não vêm na hora que a gente quer. Então, se você tem uma ideia na hora da sessão, se aquilo é positivo para a cidade, eu acho que a omissão é muito pior. Eu acho que tem que se apresentar as emendas. Então, tem vereador que critica a apresentação de emenda na hora da sessão, mas aceita uma apresentação de um financiamento de 30 milhões na hora da sessão. Então, essa incoerência, no meu ponto de vista, fez com que eu analisasse que não era o momento apropriado. Embora, quero deixar bem claro, sou a favor do saneamento básico, dos investimentos na cidade. Outras gestões que eu participei também fizeram financiamentos. Eu acho que se tem saúde, capacidade financeira para fazer os empréstimos, isso tem que ser feito. No entanto, tem que ser feito com prudência. Hernani, ainda tratando desse projeto, você não entende que esses projetos de maior envergadura, que tratam de um tema tão delicado como esse, não necessitaria vir de uma forma mais detalhada em relação não só a gasto, mas como você mesmo disse,
quais obras serão aplicadas, entre outras informações, e qual o motivo de alguns vereadores saberem o que de fato está sendo aplicado e outros vereadores não saberem de fato, porque houve essa discussão na sessão de que isso foi tratado na reunião com tais vereadores, mas outros vereadores não estavam. Então, como que você enxerga esse panorama que no final do caminho não agrega no sentido da população? A população fica desinformada em saber de fato onde esse dinheiro está sendo investido, né? Tá, isso é legal a gente conversar e de uma forma bem aberta, até porque as pessoas que estão nos acompanhando às vezes acompanham a política um pouquinho mais distante. Então nós temos 13 vereadores no município e nem todos os vereadores que estão aqui hoje, que é o meu caso e o do pastor Rogério Timóteo, que também é do Republicanos, fizeram parte do arco de aliança com o prefeito Isaías. Então eu respeito muito o prefeito Isaías, mas não estava junto com ele no pleito de 2020, na eleição de 2020. Então as pessoas que estavam, que é a maioria da casa, né, aqui nós estamos chegando no número de 9 ou 10, se eu não estiver enganado, tem essa oportunidade de receber as informações diretas do Poder Executivo. Eu já estive do outro lado também. Então são informações importantes, mas eu sempre costumo dizer que eu não estou aqui na condição de situação ou de oposição. Eu estou a favor da cidade de Jacareí e aberto a qualquer tipo de discussão. Então, se eu tivesse um tratamento talvez um pouco mais detalhado para votar com convicção, porque é o seguinte, Márcio, eu acho que para tudo na vida a gente tem que ter firmeza. Se você não tem firmeza, ainda mais tratando de recurso público, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás. Talvez isso seja até importante, porque o ser humano é passível de erro. Então eu erro, você erra, a prefeitura erra. Talvez se você tem uma pessoa para apontar alguma coisa que você não enxergou, isso é salutar. Isso enriquece o debate e faz com que a cidade de Jacareí ganhe. Vamos tratar de um outro tema agora, né? Diz respeito ao esporte. Eu mesmo, particularmente, notei, durante os seus temas livres, uma situação que ocorreu lá no Parque Brasil, na pista de skate. Você alega, demonstra que a manutenção que está sendo feita não deveria ser feita daquela forma. Salvo engano, estão se fazendo com asfalto e deveria ser feito com outro material. Queria que você explicasse essa situação específica do Parque Brasil, pista de skate. Sim. É importante a gente lembrar que esse recurso eu consegui com meu amigo e secretário de Estado do Esporte, que é o Aildo Rodrigues, e a gente trouxe esse projeto para Jacareí, que é a construção de uma pista de skate street. Acontece que a prefeitura fica responsável pela base da pista. É a única contrapartida que o município tem. Então a gente identifica a área e o Estado vem já com uma licitação feita e instala os equipamentos depois que a base é concluída. Só que no escopo tem duas possibilidades, o asfalto e o concreto armado. Obviamente que o concreto é a melhor opção, porque se fosse para andar no asfalto, não precisaria de pista, anda na rua mesmo, só que daí correndo risco, né? Então o asfalto machuca, o asfalto traz uma série de problemas para os praticantes. Eu não sou skatista, mas me sensibilizei, conversei com vários skatistas e quando eu tive a informação que a prefeitura optou pelo asfalto, imediatamente eu fiz um documento endereçado ao prefeito com cópia para o secretário de governo e fui muito bem atendido pelo secretário de governo, que se comprometeu a protocolar um documento no estado mudando o asfalto para o concreto armado. Só que houve uma falha de informação e começaram na semana seguinte ao protocolo, ou seja, fica mais provado que eu fiz a solicitação dentro do tempo correto. Só que a prefeitura começou a fazer a base de asfalto. Imediatamente houve uma mobilização e eu acho que uma justa mobilização, se não fosse isso, talvez a gente não teria conseguido reverter, pedindo asfalto não. E eu voltei a falar com o secretário que com bom senso falou, olha, pode deixar que nós vamos resolver isso. E marcamos uma reunião no local. Skatistas compareceram, a prefeitura através do esporte, da Secretaria de Infraestrutura, o pessoal da Secretaria de Governo acompanhou também. Ou seja, todo mundo pensando junto
chegamos à conclusão que realmente o asfalto que estava lá, que era talvez um restinho de asfalto, ficou bem ruim no meu ponto de vista, quem passar lá vai ver, né? Então, não sei se ia ter uma outra camada, mas isso nem vem ao caso, porque o importante era a reversão para o concreto armado. Então, nós conseguimos isso, porém, nós não temos uma equipe e material para fazer com recurso próprio hoje, tem que licitar. Então vai demorar um pouquinho mais, mas a pista vai ficar bem melhor para os praticantes do skate. Já que a gente entrou indiretamente nesse tema de emenda parlamentar, eu gostaria que você já mostrasse um pouco também em relação a essa função, né? A gente sabe que o vereador tem uma função muito difícil, que é de mediação com os outros poderes, estadual e federal, para tentar trazer recursos para a nossa cidade, até porque a cidade não consegue o recurso do nada, precisa também desse ajuste. Como que está a situação do Partido Republicano, do deputado, trazendo recurso para a nossa cidade, Hernani? Se a gente for falar as duas funções básicas do vereador, né, que é fiscalizar o executivo, né? Isso está na Constituição, fiscalizar o executivo e legislar em assuntos de interesse local quando não é de responsabilidade do executivo. Então a gente tem uma margem para legislar bem baixa, né? A nossa produtividade de leis é baixa e eu até acho que não adianta a gente ter papel, a gente tem que ter efetividade. Mas eu sempre trabalhei aqui na Câmara, no outro mandato e nesse, com a possibilidade de trazer recursos para a cidade de Jacareí. Então, no outro mandato consegui mais de 2 milhões de reais e nesse mandato no Republicanos eu já consegui mais de meio milhão. Então, trouxemos aí a pista de skate, como nós acabamos de falar, consegui 250 mil para a gente reduzir as filas urológicas, de cirurgias urológicas na Santa Casa. Conseguimos recurso agora com o deputado Roberto Alves para infraestrutura, ou seja, os deputados que vão pedir voto aqui na nossa cidade, a gente tem que ter um olhar bem especial para aqueles que de fato estão contribuindo, estão querendo o desenvolvimento da cidade e ajudando. Porque sem o dinheiro a gente não consegue avançar, Márcio. A prefeitura não tem perna para tudo e nós temos uma carência enorme. Aí a gente fala das emendas, mas eu quero aqui só aproveitar para falar das emendas impositivas, né? Vou dar uma cortada em você, pois a gente vai falar com ela com um pouco mais de detalhe, mas no próximo bloco, Hernani, vou pedir uma licencinha para você e uma licencinha para você também que acompanha a gente nessa conversa com o vereador Hernani Barreto, do Partido Republicano. Não saia daí, continue com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.